Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na vida de uma das figuras mais fascinantes e, sejamos honestos, mais rabugentas da filosofia, Arthur Schopenhauer. Muitos o conhecem como o filósofo do pessimismo, aquele que via o mundo como um lugar de sofrimento impulsionado por uma vontade cega e insaciável. Mas por trás dessa fachada sombria existia um homem cheio de peculiaridades, contradições e hábitos surpreendentes. Estão prontos para descobrir o lado B de Schopenhauer? Então vamos lá! Para começar, vamos falar da sua relação com a mãe. Johanna Schopenhauer era uma romancista famosa e dona de um salão literário badalado em Weimar. Ela era o oposto do filho, sociável, otimista e festeira. A relação dos dois era, para dizer o mínimo, explosiva. Eles discordavam em absolutamente tudo, desde filosofia até finanças. Schopenhauer a acusava de ser superficial e de gastar a herança do pai de forma irresponsável. Johanna, por sua vez, achava o filho deprimido, arrogante e insuportável. A tensão era tanta que, após uma briga feia, eles romperam relações e nunca mais se falaram. Imagine só, cortar laços com a própria mãe por diferenças filosóficas irreconciliáveis. Agora, uma curiosidade que define bem a sua personalidade. Schopenhauer era um misantropo convicto. Ele realmente não gostava de pessoas. Ele descrevia o barulho humano como a mais impertinente de todas as interrupções e dizia que a inteligência de uma pessoa era inversamente proporcional à sua necessidade de socializar. Ele preferia a solidão e a companhia de si mesmo. Vivia de forma reclusa, seguindo uma rotina extremamente rígida que raramente era quebrada. Ele acordava todos os dias no mesmo horário, estudava por horas, tocava flauta. Sim, ele era um músico amador. E depois saía para uma longa caminhada, sempre sozinho. Mas essa aversão a humanos não se estendia aos animais. Muito pelo contrário. Schopenhauer era um amante fervoroso dos animais, especialmente dos cães. Durante grande parte da sua vida, ele teve um cão da raça Poodle como seu companheiro mais fiel. E aqui vem um detalhe hilário. Todos os seus poodles se chamavam Atma, que em sânscrito significa alma do mundo, ou eu universal. Para ele, os cães eram seres superiores aos humanos em lealdade e sinceridade. Ele via nos olhos de seu cão uma honestidade que não encontrava nas pessoas. Quando o cão se comportava mal, Schopenhauer o repreendia chamando-o de humano. Isso diz muito sobre o que ele pensava da nossa espécie, não é? Financeiramente, Schopenhauer era bastante astuto. Graças à herança que recebeu do pai, um comerciante bem-sucedido, ele nunca precisou trabalhar para viver. Isso lhe deu a liberdade de se dedicar inteiramente à filosofia. Ele era um investidor cauteloso e desconfiava profundamente dos bancos e dos governos. Por isso, ele mantinha parte da sua fortuna em moedas de ouro escondidas e em ações de empresas estrangeiras seguras. Essa prudência o salvou de várias crises econômicas que arruinaram muitos dos seus contemporâneos. O pessimista, no fim das contas, estava bem preparado para o pior. Sua vaidade intelectual era lendária. Schopenhauer tinha plena consciência do seu gênio e ficava furioso com a falta de reconhecimento. Sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação, foi um fracasso monumental quando publicada pela primeira vez. As cópias encalharam e o editor chegou a usar os livros não vendidos como papel de embrulho. Isso o amargurou por décadas. Ele culpava os filósofos de cátedra, especialmente Hegel, que na época era a grande estrela da filosofia alemã. Schopenhauer desprezava Hegel, chamando-o de charlatão, e sua filosofia de um amontoado de nonsense. Ele se sentia um gigante intelectual ignorado em meio a pigmeus aplaudidos. Uma de suas manias mais estranhas era relacionada à segurança. Ele tinha um medo patológico de ser roubado ou enganado. Dizem que ele dormia com uma pistola carregada ao lado da cama e que, ao ouvir qualquer barulho suspeito, levantava-se pronto para se defender. Ele também tinha um medo terrível de doenças. Lavava-se obsessivamente e evitava qualquer contato físico que pudesse transmitir germes.
Ironicamente, para alguém tão preocupado com a saúde, ele tinha um hábito peculiar. Jantava sempre no mesmo hotel, o Englischer Hof, em Frankfurt, onde viveu por muitos anos. Ele chegava pontualmente, sentava-se na mesma mesa e colocava uma moeda de ouro sobre ela. A moeda era uma aposta. Ele a daria aos pobres se os outros clientes da mesa conversassem sobre algo que não fosse cavalos, mulheres ou cachorros, temas que ele considerava triviais. Adivinhem? Ele quase sempre levava a moeda de volta para casa. Schopenhauer também foi um dos primeiros filósofos ocidentais a se interessar profundamente pelo pensamento oriental, especialmente pelo budismo e hinduísmo. Ele encontrou nos Upanishads e nos ensinamentos de Buda um eco de suas próprias ideias sobre o sofrimento inerente à existência e a negação da vontade como caminho para a libertação. Ele considerava a descoberta dos textos sagrados indianos a consolação de sua vida. Essa abertura ao Oriente era muito rara para um pensador europeu do século XIX e mostra que, apesar do seu temperamento difícil, sua mente era incrivelmente aberta a novas perspectivas. E o que dizer do seu visual? Schopenhauer cultivava uma imagem bem distinta, com suas costeletas grisalhas e volumosas e seu olhar penetrante. Ele se vestia de forma antiquada, quase como um protesto contra as modas passageiras da época. Era a sua maneira de dizer: eu estou acima dessas trivialidades, meu foco está no eterno. O reconhecimento que ele tanto almejou finalmente chegou, mas apenas no final da sua vida. Uma nova geração de leitores e pensadores, desiludida com o otimismo idealista, descobriu sua obra e a celebrou. De repente, o velho pessimista virou uma celebridade intelectual. Pessoas viajavam para Frankfurt só para vê-lo caminhar com seu poodle. Ele recebeu essa fama tardia com uma mistura de satisfação e desdém, como se dissesse: finalmente vocês entenderam, seus tolos. Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos, sentado tranquilamente em seu sofá. Uma morte pacífica para alguém que via a vida como uma constante batalha. Ele deixou instruções específicas para que esperassem alguns dias antes de enterrá-lo, pois tinha pavor de ser enterrado vivo, mais uma de suas muitas neuroses. Sua filosofia centrada na dor e no sofrimento pode parecer deprimente, mas a vida do homem por trás dela foi cheia de hábitos excêntricos, humor ácido e uma honestidade intelectual implacável. Ele nos ensina que mesmo nas visões mais sombrias podemos encontrar complexidade e inteligência, e por que não, uma dose de comédia. E aí, gostaram de conhecer esse outro lado do grande pessimista? Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Deixe aqui nos comentários. Vamos adorar saber. E se você curte explorar a vida e as ideias dos grandes pensadores, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!